tarde, pessoal. Essa é a nossa primeira aula do segundo semestre. E na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre ecologia. Então a gente vai fazer uma revisão de alguns conceitos que nós vimos no semestre passado. Então no semestre passado a gente havia estudado com um pouco mais de detalhes o que era um habitat. Então habitat quer dizer que é o local em que uma espécie vive, né? Então, o habitat diz respeito ao local que uma determinada espécie vive. Então, o habitat daquele animal, a casa onde ele mora. Aqui no exemplo, nós temos que o habitat dessa espécie, que no caso utilizei o peixe-palhaço, é o oceano, seja ele Pacífico ou Atlântico. Então, o habitat do peixe-palhaço são os oceanos Pacífico ou Atlântico. Nicho ecológico. Então, nicho ecológico é o papel de um ser vivo na comunidade em que ele vive. Mais uma vez, usando de exemplo, o peixe-palhaço, o nicho ecológico dele são as anêmonas, que eles vivem em interação entre eles. Então, o peixe-palhaço se beneficia de abrigo com as anêmonas, e as anêmonas se beneficiam com alimento, que os peixes-palhaços saem para se alimentar e acaba trazendo o resto de alimento para elas. Então, nicho ecológico é onde esse animal vive. Relação ecológica. Relações ecológicas são as interações entre seres vivos que ocupam o mesmo ecossistema. Aqui no exemplo nós estamos vendo a interação de uma ave com uma capivara. Aí existem 4 tipos de relações ecológicas. As intraespecíficas, extraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Então, o que são elas? Relações intraespecíficas são relações entre seres vivos da mesma espécie. Relações extraespecíficas são relações entre seres de espécies diferentes. Relações harmônicas são relações onde nenhum indivíduo é prejudicado. E relações desarmônicas são relações em que pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. Nós também falamos com mais detalhes e um pouco mais de riqueza sobre a cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar refere-se à representação das relações alimentares que existem de um determinado ecossistema. Então, aqui, essa cadeia alimentar está sendo representada por essa flor que está dando semente, que o rato se alimentou dela, depois a cobra se alimentou desse rato e depois a ave se alimentou dessa cobra. Então aqui nós temos uma cadeia alimentar. E aqui, teia alimentar. Então, teia alimentar conecta, portanto, várias cadeias alimentares. Então, esse é um exemplo de teia, onde o mesmo organismo pode ser consumidor secundário ou terciário, como que é o caso aqui. Nós também falamos um pouco sobre os níveis tróficos. Então, só para a gente relembrar o que são os níveis tróficos. Então, os níveis tróficos são os organismos que, incluindo nesse nível trófico, apresentam em comum o fato de serem autótrofos. Por exemplo, as plantas. As plantas são autotróficas, elas se alimentam, sobrevivem da fotossíntese. Consumidores são os organismos que fazem parte desse nível trófico e são heterotróficos, ou seja, todos os organismos desse nível alimentam de outro ser vivo. E os decompositores são os organismos heterotróficos que realizam um processo de decomposição no qual devolve nutriente ao meio. Aqui tem um exemplo de níveis tróficos também. Então aqui nós temos a vegetação como produtor, um gafanhoto como consumidor primário, uma ave como consumidor secundário, uma serpente como consumidor terciário e uma coruja como consumidor quaternário. Espero que não tenha ficado dúvida a respeito da nossa aula. Caso tenha ficado dúvida sobre ecologia, pode entrar em contato comigo via e-mail ou WhatsApp. Até a próxima aula.